Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Muito bom dia! Salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sextou, sexta-feira, e nós estamos aqui, como todos os dias, juntos, para poder absorver um pouco mais do conhecimento esse que nos dá força para nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, sabe? Tudo que nos prejudica, tudo que é negativo, torna-se uma prisão que atrapalha o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, quando nós buscamos conhecimento, nós estamos, de fato, nos libertando destas amarras, destas prisões. É por isso que eu, com muita satisfação, estou aqui todos os dias para receber da espiritualidade o que eles têm a nos oferecer. E olha que a espiritualidade tem a nos oferecer muito, tá? Desculpa, é o celular tocando aqui, ô meu pai, perdão, viu? Mas estamos em casa, né? Estamos em casa, na casa de Maria, nessa sala de estudo, tá? Perdão, mas é nada melhor do que ser bem natural. Eu gosto disso, sabe? Eu, em particular, gosto disso. Não importa se estamos falando de coisas banais ou se estamos falando de coisas sérias como é a espiritualidade, você tem que ser sempre verdadeiro e natural. Nada dessa coisa montada. Não, nós temos que sermos quem somos, não é mesmo? Mas vamos lá, a pergunta de hoje. O que acontece após a morte? Estou te perguntando, e aí? O que acontece após a morte? Nós temos algumas informações, não é? Cada um tem informações, eu acredito nisso, cada um tem informações sobre após a morte. Mesmo aqueles que não acreditam na pluralidade da vida, mas acreditam que após a morte há uma essência que fica esperando o julgamento final, não é? Tem pessoas que pensam assim, mas eu pergunto a você que é reencarnacionista, o que acontece depois que você desencarna? A gente precisa tratar a morte com toda naturalidade, porque a morte é o renascer do espírito no mundo de origem. Mas enxergamos a morte como um fim de um período de convivência um com os outros, que é comum, mas é tão natural. Mas a gente acaba se apegando tanto à matéria que parece que ficou um vazio. Eu vejo pessoas dizendo, não tenho mais razão para viver. Ora, por que não viver? Certo de que logo mais também irá morrer e encontrar aqueles que você amava tanto, ou ama tanto, né? Porque eu acredito que amor verdadeiro não se acaba. Eu acredito nisso, que o amor verdadeiro não tem um fim, tem um prazo de validade. Não, amor é amor, e amor é eterno. E esse amor que nos liga uns aos outros. Então, quem vai abordar esse tema é o Julio Del Toro. Eu vou convidar a vocês para fazer a prece e vamos, no decorrer aqui dessa sala de hoje, nós vamos falar muito sobre isso. O que acontece? O que acontece após a morte? O que acontece? Vamos fazer a nossa oração. Vamos falar com aquele que morreu, não é? Vamos falar com Jesus. Mas Jesus não foi crucificado? Ele não morreu? Como nós sabemos que a morte não existe, podemos falar com Jesus, podemos falar com nossos pais, nossos avós, nossos entes queridos que também tiveram o término do seu corpo na matéria, mas que continuam vivos e se nos ama, esse amor só vai aumentando. Então vamos falar com Deus. Senhor, hoje é sexta-feira. Como sempre, com muita humildade, nós pedimos, Senhor, que seja a luz a direcionar o nosso caminho, a nos conduzir no rumo do crescimento, da evolução, Senhor, e que afaste de nós tudo aquilo que venha interferir
no projeto de vida, naquele plano, Senhor, que nós traçamos antes mesmo de encarnar. Por isso, pedimos que sempre, em primeiro lugar, se faça em nós a sua vontade. Que a sua vontade prevaleça diante da nossa. Que a sua vontade se manifeste em nós. E dizemos: Senhor, que no amanhecer deste novo dia, tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste novo dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, eu não quero me alongar, não, para podermos estudar o que a espiritualidade tem a nos ensinar. Então eu peço a sua atenção nas palavras do nosso amigo Julio Del Toro. Imagine você em meio à escuridão, onde a noite permeia em todo lugar. Tu não enxerga nada à tua frente. Tu ouve, muitas vezes, ruídos de feras que estão escondidas em meio a essa escuridão. E nessa hora, que você começa a mentalizar a Deus, que a tua energia começa a transformar, tu começa a perceber o que realmente tem valor, o que tu conquistou, o que tu realizou, o que tu fez. É a hora que você vai começar a se cobrar das coisas que poderia fazer e não fez. Quando chegar esse momento, tu vai ficar preocupado se existe ou não existe o infinito, se existe o céu, se existe o inferno, se existe um juiz a te julgar. E na hora que você começar a pensar nesta balança, a balança vai pesar a tua consciência. E tu vai ver o quanto que uma vida tem valor, o quanto que um gesto tem valor, o quanto que um sentimento e uma pequena oração tem valor. Nesse lugar escuro, é o lugar onde as almas encontram a sua verdade. Algumas ficam lá muito tempo, brigando consigo mesmo, mas já existe aquelas almas que quando lá chegam, elas não procuram se cobrar. Elas dizem a Deus que procurou fazer o melhor do seu coração. E ajoelhadas ao chão, simplesmente oram para que a vontade do Pai seja feita. E nessa hora que começam a rezar, uma luz em volta delas começa a aparecer. Lembrando de tudo que recebeu, que aprendeu, que sentiu, que viveu. Cada pessoa, quando é lembrada em sua memória, reacende uma luz ainda mais forte em seu espírito. E a gratidão, que antes era apenas uma palavra,
torna-se um exemplo de amor. E por esse amor, o Espírito clareia tudo à sua volta. A alma, então, se ergue novamente. E na hora abre-se a sua mente e os seus olhos, e ele consegue enxergar aqueles que estão ao seu lado, alegres, felizes, de braços abertos, para poder recebê-lo. É a hora que este estende as mãos, e os outros que ali estão lhe envolvem cada vez mais nesse amor, e agraciados pela prece, são levados então a outras esferas espirituais para darem continuidade ao seu caminho. Assim é o desenlace de muita gente. Assim é o desencarne de muitos de nós, que muitas vezes chegam confusos, chegam acá com medo, chegam acá preocupados, mas na hora que se lembram de todo o bem que aqui deixaram, começam a sentir de verdade que não há dor, não há pobreza, não há riqueza, não há nada que se possa comparar a estar com a sua alma feliz por ter feito de si o seu melhor, entregue à vida o seu melhor. Obrigado, meu irmão Júlio Del Toro. Obrigado. Olha, desde que eu me conheço, eu sempre conversei com aqueles que os olhos não conseguem ver. Mas eu tenho certeza que existe. Eu tenho certeza que me ouve. Eu tenho certeza que se comunica comigo. Tenho certeza, porque desde quando criança, minha mãe me ensinou a fazer prece. E eu perguntava a ela: mãe, mas eu falo com quem? Porque ela dizia para mim: filho, precisa rezar. Aí eu perguntava: mas o que é rezar? E ela dizia: é falar com Deus. Aí eu falava assim: mas ele me ouve? Ouve? Então eu falo com quem eu não vejo? Ela disse: é possível. Só minha mãe é católica, perdão. Minha mãe sempre foi católica. Então, ela dizia que eu falava com Deus. E isso ficava intrigado na minha cabeça de criança. Como que eu posso falar com Deus? Como que eu posso falar com Deus? Quem é Deus? E com isso, eu fui procurando informações. Aí meu irmão, que já era espiritualista, eu perguntava para ele. E ele dizia: não, olha, você, para falar com Deus, você faz a sua prece e os intermediários, aqueles que estão ligados a Deus, vêm até você. Eu falei: ah, é? Ele tentando explicar de forma mais simples, porque eu ainda era uma criança. Ah, é? Mas quem são eles? Aqueles que têm amor no coração. Eu falei: ah, tá certo. Aí o tempo vai passando, você vai perguntando mais, e entendemos claramente, quando Jesus ele disse assim, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. O que significa? Jesus, sempre coerente, nos disse que Deus é amor. Deus é amor, não é isso? Deus é amor. E Jesus, ele exalava esse amor. Então, Jesus, ele claramente disse que o amor estava nele e que ele era Deus. Quando você tem amor no seu coração, você tem Deus. E quando você tem amor no coração, você tem solidariedade, compaixão, dedicação ao próximo. Não é? Quando você tem amor no coração, a tarefa que te é designada a fazer, você faz com todo o carinho e com toda a sua dedicação. Isso é uma ação de Deus. Agora, acreditar que Deus é um ser, como nós somos, um corpo, um cabelo, barba, enfim, não. Não, isso é apequenar Deus. Deus é a energia do universo, não é mesmo? Não é mesmo? Então entendemos que Deus pode estar em você quando você está em Deus. Quando você tem amor,
Você está em Deus e Deus está em você, como disse Jesus. Mas eu não quero me alongar, como eu disse aqui na primeira parte. Eu quero ouvir quem pode nos ensinar. Então, passamos a palavra novamente ao segundo trecho dessa aula que Júlio Del Toro nos traz. Dos exemplos que tu aprendeu, as coisas boas que você realizou, você carregará contigo. Uma bolsa que não tem tamanho, um alforje que não tem medida, que é capaz de carregar todo o amor que tu realizar desde o primeiro dia da tua vida até o cerrar dos teus olhos. É a única coisa que tu vai levar contigo. Não chegue com ela vazia deste lado. Não chegue com ela pequena deste lado. Aproveite todas as oportunidades que tiver. Aproveite todas as pessoas que encontrar. Aproveite todas as situações que tu enfrentar. E nunca fale mal. Agradeça. Reverencie o problema como um bom amigo. Referencie a dificuldade como uma irmã que quer te ajudar. Referencie a dor como um instrumento do Pai para aflorar em ti os talentos que ainda estão adormecidos dentro de ti. E assim entenderá que este amor é capaz de curar qualquer coisa, de resolver qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. A energia do amor, do ser que mais nos entregou amor, e que quer apenas compartilhar esse mesmo amor com cada um de nós. Que Deus bendiga a todos nós outros. E graças a... Graças, Deus bendiga, Deus abençoe, obrigado, Júlio Del Toro, obrigado. Tá aí, ó, falávamos sobre o amor, e de fato, o amor nos acompanha, porque o amor é Deus, e o que nós colocamos amor, você já viu que melhora? Tudo que fazemos quando tem amor melhora? Poxa, sabe a ação singela e tão verdadeira de uma mãe quando o filho se machuca? Hoje nem tanto, né? Mas antigamente, na minha infância, quando o filho se machucava, vinha com arranhão, sabe aqueles arranhões que a gente tinha quando caía, ralado, né? A mãe vinha e... Pronto, filho, melhorou. E melhorava mesmo, por quê? Porque era feito singelamente, mas com muito amor no coração. E tem poder maior do que o amor? Não tem mesmo, não tem. Então, é por isso que sabiamente Jesus disse que Deus é amor. Mas deixa eu fazer aqui uma correção. Ontem falei da transfiguração, lembra? Falei da transfiguração de Jesus, não de Mateus. Eu também esqueci, né, que fora Pedro, Tiago e João. Que Mateus? Eu falei de Mateus. Mateus é porque está no capítulo 17 de Mateus. A transfiguração foi de Jesus. Estava com ele Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então é essa passagem que fala sobre a reencarnação, onde Jesus deixa claro que Elias reencarnou como João Batista para anunciar a vinda de Jesus. Então, se você tem aí a curiosidade ou a vontade de aprender onde está a reencarnação na Bíblia, está aqui, ó, Mateus 17, de 1 a 11, não, de 1 a 12. É isso, tá bom? Só para correção, obrigado Paulo de Moraes, que nos ajuda sempre e nos lembrou, né, que a transfiguração não fora de Pedro, e sim a transfiguração de Jesus. Essa passagem é muito bonita,
Muito bonita mesmo. Você quer que eu leia para vocês? Está aqui, ó. A Bíblia está aqui, ó. Então vamos lá, vamos a essa passagem. A transfiguração de Jesus. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado na presença deles. Ele, Jesus, certo? Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Imagina o susto destes 3 homens, não é? Imagina o susto de Pedro, Tiago e João. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Imagina o temor mesmo, né? Então Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temeis. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém contais a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhes perguntaram: Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, olha bem, dizendo Jesus, eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, Jesus, irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos, então, olha essa última passagem, até capítulo 13, no versículo 13, capítulo 17, no versículo 13. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então deixa claro, né? Não fica claro? Não fica claro a reencarnação na Bíblia? Pois é, foi essa passagem que eu contei para o meu amigo evangélico que ele deveria ler. E ele se sentiu tentado, porque ele não quer, ele resiste a não acreditar na reencarnação. Bem, falando em reencarnação, vamos entrar na sala de concentração? Vamos lá com Gilberto Rissato a esse momento de estudo da mediunidade. Sala de concentração. Toda atividade espiritual, as bases vêm do Cristo, que nos disse que onde houver 2 ou mais reunidos em nome dele, que ele estaria presente. Nessa reunião é que nós pedimos ao Cristo que se faça presente e que envie os seus emissários, esses espíritos amigos e irmãos, que podem nos ajudar a aliviar as nossas dores,
curar nossas doenças, esclarecer as nossas mentes para seguirmos a nossa vida. Tudo que os Espíritos nos pedem é boa vibração. Boa vibração. Para haver a comunicação com eles, os médiuns, os trabalhadores, entram na vibração, na frequência com que esses espíritos estão. E quando eles estão presentes, começa a se criar a vibração necessária para que os espíritos possam se manifestar. É necessário que todos tenham paciência. Todos os casos são prioritários. Não existe caso mais grave ou menos grave. Os espíritos sabem o que cada um precisa. Os espíritos sabem como os médiuns estão, como os trabalhadores estão, quais são os problemas de cada um. E eles sabem como orientar cada uma das pessoas a que elas possam se superar. Jamais nos obrigaram a qualquer coisa. Jamais forçaram qualquer coisa. Mas como todo bom espírito é um orientador, o que eles nos ensinam é fazer o que é certo. Fazer o que é certo não é o que a gente sabe. Se assim o fosse, nós já faríamos. É preciso ter humildade. Quem quer a ajuda dos espíritos tem que começar com a prece. Tudo que eles orientarem a fazer. É importante que sejam gratos ao Cristo. Agradecer a Jesus pela presença dos espíritos, porque eles fazem todo o esforço para nos ajudar. E para quem quer adentrar esse campo vibracional, para quem quer conhecer mediunidade, desenvolver ou clarear a mediunidade que tem, o caminho é a caridade. É a caridade. E tudo aquilo que para os outros pode ser sacrifício demais, para quem o faz, tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. O Cristo sabia que ia morrer na cruz. Sabia de tudo antes o que iria acontecer. E sabia também que ele ressuscitaria. Assim os espíritos, sabendo do que nós vamos passar, eles sabem como nos ajudar para que a gente consiga ressurgir a cada dia melhor na nossa vida. É o que eles fazem por nós. Desenvolver essa mediunidade é se colocar dentro de um trabalho e ajudar as pessoas amorosamente. Dom Carlos Ramírez sempre nos diz: a caridade é o caminho mais curto para se desenvolver a mediunidade.
E todos nós podemos desenvolver. A literatura ajuda a tirar dúvidas sobre as reações que a mediunidade manifesta em nós. Faça cada um a sua parte. Faça com amor. E agradeça. Que assim seja. Sala de concentração. Obrigado, Gilberto Rissato. Obrigado. Como é importante desenvolvermos a mediunidade, não é? Eu acredito que você vem aprendendo muito. Eu acredito. Sobre mediunidade, desmistificando muita coisa, não é? Havia muito misticismo, ainda havia aquela coisa oculta sobre mediunidade. Ai, não quero mexer com isso. Que tolice, não é? Mas não é tolice por quê? Não é tolice, não. Sabe por quê? Porque for associado um trabalho mediúnico, uma manifestação mediúnica com coisas macabras. E não é, sabe? As pessoas acham que a morte é algo macabro. Não é. Ai, morreu, ó. E fica aquela coisa, falou de espírito. Ai, eu não quero saber dessas coisas. Mas por que, gente, se nós somos espíritos? Nós somos espíritos. É interessante porque as pessoas querem falar com uma mãe que desencarnou, né? Ai, minha mãe desencarnou, eu queria tanto sonhar com ela. Mas você já imaginou se essa mesma mãe se manifestasse depois da morte na frente da pessoa? Acredito que muitos filhos sairiam até correndo. Por quê? Porque ainda há muito misticismo sobre espírito. Ora, nós somos espíritos, estamos apenas vestido com essa roupa, corpo físico. Só isso, só isso mesmo. Nós somos espíritos vestindo uma roupa. Tirou a roupa, é você, espírito. Simples desse jeito. É que o que trouxe essa visão macabra é porque muitas pessoas ligam-se a fora da lei. Então, esses fora da lei têm a vantagem de não ser vistos por aqueles que eles querem dominar, assustar, roubar, sugar. Aí pronto, criou-se essa associação de todo espírito é macabro. Não, é como você no mundo, você vive com tantas pessoas boas, mas tem aquelas pessoas que são macabras mesmo. São aquelas pessoas más de coração, são aquelas pessoas que querem te roubar, querem te trucidar. Ué, tem no mundo material, mas cabe a você se ligar aos bons. Assim também no mundo espiritual. Simples desta forma. Sabe, todo esse conhecimento nos faz entender claramente e não temer a comunicação com os espíritos, não temer a comunicação com os mortos, não temer, entender e principalmente se precaver daqueles infratores. Estes sim, nós temos que nos precaver, nos proteger pela prece, pela oração. Não é, dona Regina Loreto, Belladonna, como é que tá a família? Ó, abração a todos aí, tá? Né, dona Maria Regina de Barueri, também a Marilene Cruz Tavares de Conceição do Araguaia, lá no Pará, ó. Fortíssimo abraço a vocês, tá? Bom, gente, vamos encerrar por hoje, lembrando sempre, como todos os dias fazemos, nós temos um sonho. Esse sonho será concretizado quando todos tiverem o mesmo desejo, a mesma vontade de ser uma ferramenta de Deus para fazer o bem ao próximo. O que significa? Que juntos nós podemos sim, nós podemos levar essa espiritualidade ao mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito, cada um contribuindo com o que pode, levaremos essa espiritualidade, a mensagem de Jesus ao mundo. Convido a você, essa casa, ela quer expandir as portas para mais pessoas poderem adentrar a esta mensagem, a esta força, a este conhecimento. Conto com você.
Amanhã estaremos de volta. Ó, fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.